irmãos que abram a Bíblia no capítulo 12 do segundo livro das profecias de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 10. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Meus irmãos, Davi, como todos sabem, o piedoso pastor e rei de Israel, ele protagonizou alguns dos feitos mais heróicos da história do povo de Deus. Por exemplo, nós nos maravilhamos diante de Davi vencendo o gigante Golias. Ele fez coisas espantosas em nome de Deus, para a glória de Deus, por fé. No entanto, Davi cometeu 2 pecados escabrosos. 2 pecados escabrosos que mancharam, por assim dizer, a sua biografia. Ele adulterou com a esposa de um dos seus soldados, e como a mulher concebera dele, para encobrir o seu malfeito, ele providenciou para que o marido da sua real amante fosse morto. E ele tocou a vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito mal algum. Toma a mulher para sua mulher e continua no reino, governando, julgando, cultuando,
Repito, como se nada tivesse acontecido. É que o pecado entorpece a consciência, embota, por assim dizer, a consciência, e passamos a agir sem sentirmos que pecamos, que fizemos o mal. Tocamos a vida com toda naturalidade. No entanto, Deus não deixa o pecado passar impune. Então levanta Natã, profeta, que vai confrontar Davi. E conta a Davi uma parábola de um homem pobre que tinha uma ovelha e de um homem rico que era dono de muitas ovelhas, mas que recebe em sua casa um amigo. E ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas para oferecer ao seu hóspede, ele pega aquela ovelha, animal de estimação daquele homem pobre. E Davi, que era justo, que tipo de sujeito decente, um juiz que honrava a toga que vestia, se exaspera e diz: vive o Senhor, se esse que tal coisa fez, não morra, pois é digno de morte. E Natã: tu és um homem. Esse homem tem nome, é Davi. Vejam, irmãos, não o rei de Israel, não o grande herói de tantas batalhas que ele venceu, não o homem piedoso que era segundo o coração de Deus, não o juiz justiceiro que fazia justiça, mas o assassino, o adúltero, o hipócrita, o salafrário. Tu és o homem. E Davi se quebranta. E Davi se arrepende. No Salmo 51 nós encontramos Davi confessando o seu pecado e pedindo que o Senhor o restaurasse a comunhão com ele. Bem, meus irmãos, este episódio está a sugerir-nos algumas lições. Lições que trouxemos para a nossa reflexão nesta manhã. A primeira dessas lições é a nossa inabilidade em se tratando de julgarmos. Nós não sabemos julgar. Nós somos péssimos julgadores. Tanto em se tratando do juízo que nós fazemos de nós mesmos, como em se tratando do juízo que nós fazemos dos outros. Em se tratando do juízo que nós fazemos de nós mesmos, somos péssimos julgadores porque nós sempre nos vemos melhores do que nós somos. Nós nunca erramos, pelo menos nós nunca erramos gravemente. A verdade é que nós minimizamos o mal que nós fazemos e maximizamos o bem que nós fazemos. Ou seja, nós elevamos as nossas virtudes e nós rebaixamos os nossos defeitos. De tal maneira que nós olhamos mais para as nossas virtudes do que para os nossos defeitos. Assim, porque nós olhamos mais para as nossas virtudes do que para os nossos defeitos, nós praticamente não vemos defeitos em nós. Já em se tratando do juízo que fazemos dos outros, nós maximizamos os seus erros e minimizamos os seus acertos. Nós elevamos os seus defeitos e rebaixamos as suas virtudes. Ora, se eu vejo no outro mais defeito do que virtude,
os seus defeitos cobrem as suas virtudes. Logo, eles já não têm virtude alguma, só defeitos. Impressionante. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Como nós somos bons no que diz respeito de racionalizarmos o pecado. É certo que eu peco, mas é certo que outros estão pecando mais do que eu. Não é assim? Ainda que o meu pecado seja mais gritante e mais assombroso do que os pecados alheios. Uma pergunta. Quem teria errado mais? Davi, que adulterou? Davi, que provocou a morte do marido da sua real amante? Ou aquele homem da parábola, que tomou a ovelha do homem pobre? Pecado por pecado, qual teria sido o pecado maior? Certamente que o pecado de Davi. Afinal de contas, uma vida humana vale mais do que uma ovelha. Mas para Davi, não. Para Davi, o pecado maior foi o do homem da parábola. Esse sim deveria ser morto. Cuidado. Não se arvore juiz de ninguém. Muito menos se mantenha numa posição de defesa. Porque nós jogamos assim. Ou nos mantemos em posição de defesa, ou nos mantemos em posição de ataque. Ou melhor, nós geralmente jogamos na defesa e no ataque. Nos defendendo e atacando os outros ao mesmo tempo. Juízes dos outros, por nos esquecermos que nós vivemos numa terra de réus. Todos nós somos réus aos olhos de Deus. Somente Deus é juiz. Somente Deus é capaz de julgar acertadamente os nossos atos e a nós. E isso porque Deus conhece não apenas os nossos atos, mas Ele também conhece as intenções e disposições dos nossos corações. Senhor, essa mulher foi encontrada em ato de adultério. E está escrito na lei de Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra sobre ela. Há alguém togado aí? Há alguém que pose de juiz aí? Então que atire pedra sobre ela. Mas eis que todos se viram como réus, culpados diante de Deus. Então o texto diz que eles, soltando as suas pedras, se foram retirando. Começando pelos mais velhos até os mais jovens. Claro, quanto mais velho, mais pecado no cangote. Quanto mais velho, mais coisa errada se tem feito. A vida é assim. Envelhecer tem lá as suas vantagens, mas há um acúmulo muito grande de coisas feias. Somente aquele togado teve compaixão da mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Não, Senhor, tampouco eu. Agora, vá e não peques mais. Notem, as misericórdias do Senhor não nos são um alvará para o pecado, mas uma oportunidade para a santidade, para a pureza de vida.
Então, essa é a primeira lição dessa história que eu trago para os irmãos nesta manhã. Nós somos péssimos julgadores. Tanto em se tratando de julgarmos a nós mesmos, como em se tratando de julgarmos os outros. E isso porque, repito, nós sempre nos vemos melhores do que somos. E sempre vemos os outros piores do que eles são. Eu gostaria de ilustrar isso, biblicamente. No livro de Esté, nós encontramos um homem que odiava os judeus. O nome dele é Amã. Ele odiava os judeus e, de maneira toda especial, Mordecai, primo de Esté. Mordecai não era tio, era primo de Esté. E ele odiava Mordecai, porque Mordecai tratava-o como igual, olho no olho. Não se curvava diante daquele homem, pois Mordecai entendia que só se deve curvar diante de Deus. Mas Amã tinha um conceito muito elevado de si mesmo. Era o preferido de Assuero, o rei da Pérsia. Então, numa certa noite, faltou sono àquele rei. E naquela noite ele soube de um certo judeu que lhe havia salvado a vida. E quando Amã entra na presença do rei, este pergunta àquele: o que é que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã, que se julgava o tal, disse: mas que outro homem haveria na corte que o rei gostaria de usar? Esse homem sou eu. Ora, majestade, vista-se esse homem com as vestes reais, coloque em suas mãos o cetro e na sua cabeça a coroa, e faça-o montar no seu cavalo. E entregue esse cavalo a um dos príncipes mais elevados do império. E esse homem saia pelas ruas dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Pois bem, faça isso com o judeu Mardoqueu. E Amã sai dali injuriado. Ele julgava ser o preferido, naquela oportunidade o preferido do rei, o judeu Mardoqueu. No entanto, Amã não se dá por vencido. E faz? Ele edita ou leva o rei a editar uma lei de acordo com a qual todos os judeus que então viviam no grande império da Pérsia fossem mortos num determinado dia. E não é que Amã então manda fazer uma forca para que o judeu Mardoqueu fosse enforcado naquela forca? E vocês conhecem a história. Para encurtar, eis que a rainha Esté providencia um banquete. Agora, somente 3 pessoas participariam daquele banquete. Um almoço ou um jantar especial na casa do rei. O rei, Esté, a rainha e Amã. Que glória, hein? E Amã chega todo feliz em casa e dá notícia a toda a sua casa. A rainha Esté preparou um banquete e a ninguém convidou a não ser a mim. E ele foi. E a rainha Esté acusa
Amã de ter tramado a morte dela e de todo o seu povo. E quem acaba na forca? Amã. E o povo judeu todo é salvo. Cuidado, não tenha um conceito assim tão elevado de você. Não tenha assim um conceito tão desprezível dos outros. Saiba que aquele que você condena hoje, amanhã poderá estar sobre você. Davi condenou o homem rico, e o miserável da história era ele. Tu és o homem. Vou repetir. Nós somos péssimos julgadores. Tanto em se tratando do juízo que fazemos de nós mesmos, como em se tratando do juízo que nós fazemos dos outros. Nós sempre nos vemos mais do que nós somos e sempre menosprezamos os outros. Lição número 2. O que eu penso de mim nem sempre é o que eu sou. Mas o que eu digo dos outros é isso que expressa quem eu sou. Vou repetir. Nem sempre o que eu penso de mim é o que eu sou. Mas o que eu digo dos outros, isso é o que expressa quem eu sou. Oh, que conceito Davi tinha de si mesmo. Quem era ele? Rei de Israel. Quem era ele? Um soldado vitorioso em muitas batalhas. Quem era ele? O doce escritor dos Salmos. Um poeta sem igual. Quem era ele? Rei de Israel. Quem era ele? Homem que era segundo o coração de Deus. Quem era ele? Juiz de Israel. Ora, Davi era grande coisa, não era? Pelo menos era grande coisa aos seus próprios olhos, mas não era assim aos olhos de Deus, não. Pois ao ser confrontado com o seu pecado, eis que Deus, através do profeta, mete o dedo na cara de Davi e lhe diz o seguinte: porque tu mataste um homem melhor do que tu. Noutras palavras, Urias era melhor do que Davi. Sei o que estou dizendo? Não, é Deus quem diz. Não encha a bola de Davi, porque você então estará fazendo coisa errada. Davi, no caso aqui, é um salafrário, um cafajeste, da pior qualidade, mas ele tinha um alto conceito de si mesmo. Mas ele se revelou quem ele era, denunciando o homem da parábola. Entenderam? O que ele pensava de si mesmo não era a questão, mas o que ele disse do outro revelou quem ele era. Digno de morte é esse homem. O homem és tu. Acho que foi Nádia que me disse um dia que alguém teria dito que Paulo disse de Pedro, não diz nada sobre quem Paulo é. Não.
Quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Isso é real. Um homem caridoso sempre vê caridade nos outros. Um homem caridoso sempre fala com caridade sobre os outros. Um homem mau sempre vê maldade nos outros. Vocês se lembram? Os fariseus estavam enxergando o argueiro no olho de Jesus Cristo. Um argueiro é uma coisa bem pequena. Você não vê, você sente, não é? Você não vê. E os fariseus, eles estavam enxergando argueiro no olho de Cristo, quando em seus olhos havia uma trave. Bem, já é difícil a gente ver um argueiro no olho de alguém, não é? Agora tente ver um argueiro no olho de alguém com uma trave no seu olho. Você consegue ver? Havia argueiro no olho de Cristo? Havia? Não, gente. Cristo era puro, era limpo. No entanto, o que os fariseus estavam fazendo? Estavam inventando. Onde estava a maldade? Em Cristo ou nos fariseus? Nos fariseus é sempre assim. Quando há maldade em nós, a gente transfere isso para os outros. Em 10 minutos de conversa com alguém, conversando sobre outra pessoa, a gente logo sabe com quem a gente está conversando. É por isso que a gente deve ter muito cuidado. Muito cuidado quando estiver falando sobre alguém para outra pessoa. Você está se revelando sobre quem você é. Simples assim. Agora, meus irmãos, notem bem. Aprendemos aqui que não há quem peque, que não morra. Não há quem peque que não morra. Digno de morte é este homem. O salário do pecado é a morte. Não há quem peque que não morra. Digno de morte é este homem. Tu és o homem. Existe uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual. E morte espiritual com implicações na eternidade é muito pior do que a morte física, que é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a separação da alma de Deus aqui e a separação da alma de Deus por toda a eternidade. Essa é que é terrível. Pois não há quem peque que não morra. Essa é uma lei universal, ditada por Deus. Ninguém escapa disso. Não há quem peque que não morra, porque o salário do pecado é a morte. Eis porque nós somos tão desesperadamente necessitados da graça de Deus. Davi se condenou com a sua própria boca. Digno de morte é esse homem, tu és o homem.
No juízo final, não é preciso que ninguém me acuse diante de Deus, eu mesmo me acusarei. Eu tenho uma consciência, eu tenho uma memória e eu tenho uma razão, que haverão de depor contra mim diante daquele tribunal. A minha consciência me diz que eu errei. A minha memória me faz lembrar dos meus erros. E a minha razão me há de dizer que eu errei conscientemente contra a lei de Deus. Digno de morte. Eis porque, repito, nós somos tão desesperadamente necessitados da graça de Deus. Davi morreu? Morreu. Morreu, o seu corpo está sepultado, a morte não se apartou da sua casa, mas que Deus seja glorificado por isso. Ele não morreu eternamente porque alguém morreu no lugar dele. Ele foi coberto pelo sangue de Jesus Cristo e na morte do Senhor Jesus ele encontrou vida. É isso que também nós temos, vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a verdade é essa, ninguém peca que não morra. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas teve que haver morte. Para que nós não morramos eternamente, Cristo morreu por nós. Aquele que não conhece a Cristo, esse haverá de experimentar tanto a morte física como a morte espiritual. Somos péssimos julgadores. Nós sempre nos vemos melhores do que nós somos. E somos tão hipócritas. Né? Ah, sim, eu sou pecador. Eu digo isso abertamente. Mas quando alguém mete o dedo na minha cara e me faz lembrar disso, eu não gosto não. Eu posso dizer de mim mesmo que sou pecador. Agora, por favor, outro não diga isso de mim, que eu não vou gostar não. É sempre assim. Tenho um amigo pastor que foi assessor de um político muito conhecido, amigo desse político, e que teve a sua relação com esse político estremecida. E ele deixou a assessoria desse político. E numa reunião de pastores no outro estado, eis que alguém falou mal desse político. E aquele que tinha sido assessor desse político disse alto lá: não fale mal de fulano de tal. Ao que o outro disse: você é que anda falando, você que foi assessor dele. Ele disse: sim, eu posso falar mal dele, pois sou amigo dele. Você não o conhece. Agora, isso acontece comigo. Eu posso falar mal de mim mesmo, mas que outro não fale. Afinal de contas, outro é sempre pior do que eu. Cuidado. Não se condene condenando os outros. É nesse sentido que Cristo diz: não julgueis para que não sejais julgados. Notem, não é julgar atos, é julgar pessoas. Cuidado. Somente Deus pode julgar.
Quando nós chegamos aqui, a Vitória da Conquista, para assumirmos o pastorado desta igreja, naquele ano morreram os integrantes daquele grupo musical Mamonas Assassinas. É esse o nome, não é? Mamonas Assassinas. No domingo seguinte à morte daqueles integrantes daquele conjunto, um certo pastor aqui da nossa cidade, ele do púlpito da sua igreja disse: estão todos no inferno. Estão todos no inferno. Será? Você acredita que eles estão no inferno? Você é Deus? E se eles se arrependeram quando o veículo aéreo em que eles estavam começou a cair? Será que eles poderiam ter se arrependido? Será que eles poderiam ter buscado a misericórdia de Deus e o perdão de Deus? Eu posso dizer que eles estão no inferno? Não, tampouco eu posso dizer que eles estão no céu. Simplesmente eu devo me calar diante disso, pois isso pertence a Deus, não pertence a nós. É a mesma coisa do ladrão. 2 ladrões estavam soltando impropérios contra Cristo. Um se arrepende e Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí a gente diz: outro foi para o inferno. Será? Será que ele não aproveitou o exemplo do seu amigo de infortúnios e também se converteu? A verdade é que a Bíblia agora cala sobre ele. Certo? Ou seja, cuidado, não condene ninguém, porque Deus não se levantou do trono dele e deixou você assentar-se no lugar dele, de jeito nenhum. Saiba que se chegarmos no céu, não foi porque vivemos vidas limpas neste mundo, não. Se chegarmos no céu, foi porque o sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados. Foi porque Cristo morreu por nós. Foi porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora notem bem, o homem coberto pelo sangue de Cristo mostra pela vida santa que vive, que de fato experimentou essa purificação. Salmo 51, a quebrantamento, a confissão de pecado e é um apelo veemente às misericórdias de Deus para que ele, Davi, fosse transformado a partir das profundezas do seu ser, para viver retamente diante de Deus e para que o seu testemunho diante dos homens glorificasse a Deus e conduzisse almas ao conhecimento redentivo que é em Deus, o nosso Criador, e por Cristo Jesus, o nosso todo suficiente Salvador. Primeiro domingo do ano, é um momento de reflexão. Todos estamos debaixo do juízo de Deus. Todos. Vivemos no mundo de réus. Somente Deus é juiz. Todos somos pecadores. Todos, de alguma maneira, ferimos a lei de Deus. Uns mais do que outros, mas todos somos pecadores. Sempre que condenamos alguém, nos condenamos a nós mesmos. Pois naquilo que nós acusamos os outros, nós também erramos. Mas que Deus seja louvado por isso. Ele abriu no alto do Calvário uma fonte de purificação. Pelo lado aberto do corpo de Cristo,
que morreu para nos dar a eterna redenção. Portanto, nos confiemos a Deus, não nos confiemos a nós mesmos. Nos confiemos a Deus e apelemos às suas misericórdias e nos refugiemos debaixo do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário por nós. Tu és o homem, e tu estarias eternamente perdido se tu não foras alcançado pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a Ele sejam dadas a glória, o louvor e o poder eternamente, e que Ele nos abençoe. Amém.